usina de poder, culto de louvor, culto de exaltação e adoração ao nosso Deus. Vai dizer assim o versículo 1, e eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, assim que os irmãos já prestam. Jesus, vendo a multidão, Mateus 5:1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados, vamos passar aqui um pouquinho, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso é fácil, vamos lá. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te glorificamos, Senhor, porque tu és a rocha mais alta do que nós. Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia seja algo notório aqui nesta noite, Pai. Eu não sei como alguns chegaram neste lugar, mas eu te peço, Senhor, eu clamo, intercedo, não só pela vida deles, mas também pela minha. Sabe que a minha condição humana, Senhor, não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, e que aqueles que estão aqui ouvindo também, não sei qual a condição deles nesta noite, mas que isso não seja empecilho para ouvir a tua voz, Senhor. Nós te pedimos que cadeias vão ser quebradas neste lugar. É culto de oração, Senhor. Se tem alguém pesado demais no coração, tu é Deus para quebrantar, para quebrar, para tirar. Se há um cansaço excessivo no nosso meio, ainda que seja físico, tu não opera só no espiritual, mas no físico também. Tu és aquele que não tarda, aquele que não falha, aquele que pode todas as coisas, e a nossa confiança está em ti, está na tua palavra, Senhor. Vem nos encher. Se tem alguém vazio da tua graça, do teu Espírito, da tua palavra, Senhor, que seja cheio do teu Espírito Santo. Se tem alguém aqui cego, Senhor, que porventura não está enxergando aquilo que está diante dos olhos, efatar, que se abram seus olhos para que veja, para a honra e glória do teu nome, porque isso também é fruto de oração. O profeta orou, Senhor, para que o Senhor viesse abrir os olhos do moço, e eu venho te pedir nesta noite, abre os olhos dos moços, Senhor, e das moças, Senhor, dos servos e servas que aqui estão. Ah, Pai querido, vem sobre nós, que não seja só mais uma noite. Se alguém achou que ia chegar aqui, Senhor, só por obrigação de vir, sabe que venha o Pai, que o Senhor possa tratar aquilo que é preciso em cada coração. Fale, não te cales, meu Deus. A igreja é tua, o povo é teu, eu sou teu, Senhor. Somos instrumentos voluntários de louvor e adoração a ti, e precisamos da tua graça sobre nós. Precisamos, Senhor, do teu socorro, Pai. Vem nos levantar mais uma vez, Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos nesta noite, Pai. Amém e amém. Pode deixar. Nós estamos vendo aqui Jesus e o sermão mais famoso é o Sermão do Monte. Jesus, ele vendo a multidão, subiu, assentou-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Ele abriu a boca e começou a ensinar. O ministério de Cristo não se resume apenas ao cumprimento do antigo da lei de Moisés, mas ele vem trazer um novo mandamento. Ele não só veio cumprir, como trazer algo novo e superior ao Antigo Testamento. Sabe, carta aos Hebreus é uma declaração da supremacia de Deus, de Cristo, o quanto ele é superior. Vai afirmar que Jesus é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1 vai falar sobre isso. A Moisés, capítulo 3, versículo 1, 4, 13.
Ele é superior a Arão. Vai falar no capítulo 4, 14. Sabe, ele inaugurou uma nova aliança superior. Ele vai falar, esta é a nova aliança no meu sangue. Ele é superior, ele não só veio fazer cumprir. Ele veio trazer algo novo, algo superior. Se continuarmos lendo versículos 6, 8, 9, 10, nós vamos ver que existe uma conduta comportamental. Ele vai falar de abençoar aqueles que, bem-aventurado aqueles que, sabe, nós até somos alcançados por Cristo, e é pela graça. Pastor, tem alguma coisa que eu possa fazer para que eu possa merecer isso? Não tem. Só Ele pode pagar o preço, só Ele pode dar a vida, só Ele pode pagar o preço que nenhum de nós podemos pagar. Mas nós confundimos, sermos alcançados de graça, não fizemos nada para isso, com não ter que fazer nada após somos alcançados. Sabe, a própria Bíblia ela vai dizer o seguinte, que nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para que em nós se manifestem as boas obras, as práticas das boas obras. As obras não nos salvam, mas por sermos salvos, fomos salvos para que em nós se manifeste a prática das boas obras. Confundimos não fazer nada para ser salvo com ser salvo e depois não ter que fazer nada. Pelo contrário, existe uma conduta comportamental. Sabe, Jesus ele não apenas ensinava como qualquer homem ensina, ele ensinava de forma diferente. Ele não pastoreava apenas decisões. Jesus não pastoreava apenas atitudes. Isso era assustador, porque ele veio pastorear corações. Sabe, é muito fácil mostrar que a igreja ela é disciplinada. É só botar no banco, é só tirar do ministério e a gente mostra que aqui tem organização. Jesus não estava preocupado apenas com a organização. Jesus não estava preocupado apenas em demonstrar santidade exterior. Ele estava preocupado em pastorear corações. Ele estava preocupado em atingir a alma. Ele estava preocupado não só em mudar o estereótipo, mas aquilo que temos dentro. E é tão verdade que quando aquela mulher adúltera, ela está para ser apedrejada, ele na sua, como eu vou dizer, autoridade, na autoridade da sua mansidão, irmãos, isso é contraditório, mas ele vai começar a escrever, calmo, na autoridade da sua mansidão. Como alguém poderia ser tão manso e ao mesmo tempo ter tanta autoridade? E todo mundo querendo apedrejar aquela mulher, e ele não queria atingir só o coração da mulher, mas colocar a multidão para pensar. Sabe, ele vai dizer, olha, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Ele não queria apenas dar uma ordem de santidade, de parar de se prostituir, não. Ele queria tocar o coração, porque o que muda a pessoa não é só o castigo. É fácil você em casa mostrar que é você que manda. É fácil você como pai botar as coisas no lugar, botar de castigo, mas eu quero ver tocar coração, trazer arrependimento à alma. Sabe, colocar para pensar, raciocinar, eu estou errado. Sabe, não é só tirar, não é só dar um castigo. Pastorear corações dá trabalho, não é para qualquer um. Jesus, da forma que ele ensinava, ele pastoreava, não só atitude. Está errado, tu desce o cajado, acabou. Está errado, você bota de castigo, acabou. Está errado, você tira o que mais gosta, acabou. Sabe, mas pastorear coração é levar a pessoa a pensar, eu errei, eu não quero mais viver dessa maneira. Sabe, pastorear corações é levar a pessoa a falar, olha, Senhor, me perdoa, porque até aqui eu tenho agido errado, mas Tu és poderoso para me colocar novamente no lugar. O que é necessário para andarmos em obediência? O que é necessário para a gente poder ouvir a palavra e querer cumprir, querer viver isso? Sabe, é muito mais do que o medo, é muito mais do que ser pastoreado pelo medo, é muito mais do que o medo do inferno, é muito mais do que a dúvida de onde vamos passar a eternidade. O que nos levaria a amar essa palavra? O que nos levaria a querer viver essa palavra? Eu cheguei em casa muito pensativo com aquilo que eu preguei. Teve um momento na mensagem que eu falei que existe uma geração de Demas, sabe, uma geração que até está na igreja, mas flerta com o Evangelho, flerta com Cristo, mas não assume a cruz de Cristo na sua vida de verdade. Uma geração que está aqui, mas ama o mundo. Uma geração que nem sabe o que está fazendo, nem sabe por que está aqui. Eu direcionei isso mais um pouco para o jovem, não é só jovem não. Sabe, há muitos jovens que não sabem, estão perdidos dentro da casa do Pai. Mas quando chegou em casa, eu comecei a orar,
comecei a falar com Deus, e aí a gente aponta um caminho, e o caminho é: precisamos deixar esse amor transbordar a ponto de preencher as dúvidas, a ponto de preencher aquilo que está ao nosso redor, a ponto de preencher as nossas dores, a ponto de preencher as nossas necessidades, de não amarmos mais as coisas lá, mas só o Senhor, a ponto de ouvirmos só a voz dele. Pastor, eu entendi, esse amor precisa transbordar no meu coração. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu preciso transbordar desse amor. Agora a questão é, quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar, eu falei: Senhor, mas como isso? Como transbordar esse ponto? Porque apontar que está faltando algo é uma coisa, sabe, ir mostrar aonde é e como fazer. Por que pessoas estão vazias hoje? Tirando a vida porque é pobre? Não, tem rico se matando. Tem gente cheia de dinheiro pulando de prédio, pulando de apartamento. Tem milionário em depressão. O buraco existencial, o buraco na alma, o vazio está tomando conta. E pessoas desesperadas para preencher esse buraco vão em busca de novos amores, vão em busca de outras coisas, desanimam daquilo que é importante, tentando preencher esse buraco. Então o que seria? Qual seria o caminho para esse preenchimento? Pastor, o senhor precisa transbordar? E como precisa? Claro, quando a gente transborda, a gente coloca para os outros, aquilo para aqueles que estão à nossa volta. Agora, quando eu não creio nem para mim, quando eu estou vazio de Deus, vazio de palavra, vazio de presença, e aí chega o dia mal, e aí chega a dúvida, a gente não sabe por que faz, por que louva, por que prega, por que ora, fica um buraco, fica um vazio, porque não estamos transbordando desse amor, está faltando alguma coisa. Mas como transportar? Como fazer isso? Qual seria o melhor caminho para isso? Isso me preocupou. Falei: Senhor, eu tenho que dar continuidade a essa palavra, porque já apontamos que falta alma, já apontamos que existe um vazio no coração e na alma do homem. Irmão, não adianta. Esse vazio só um pode preencher. Pode fazer o que for, pode procurar a felicidade onde tu quiser. No final, falamos que fomos feitos para a glória do Senhor. O homem que não entende isso, ele é incompleto no final da sua vida. Não adianta. Você pode ver como quiser. Deus é tão bom, que nos deu um livre-arbítrio de aceitar isso ou não. Você pode não aceitar e não querer viver, mas no final, quantos homens no final da vida tiveram que confessar? Não tem jeito. Quando olho para Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo vai dizer assim: ó, por esta causa eu me coloco de joelhos. Eu já li sobre isso aqui no culto de oração, falando que o judeu só se colocava de joelhos por causas muito importantes. Era sempre que a gente dobra o joelho quase que toda quarta-feira, mas o judeu não. Mas ele estava orando por quê? Para que Deus derramasse poder sobre os habitantes, sobre a igreja de Éfeso. E no meio de tanta coisa que Paulo está pedindo, ele vai pedir pela graça, por tudo aquilo que Deus é, pelo poder, por tudo aquilo que Ele significa, pelas riquezas da sua glória, sabe? Ele vai colocar os atributos de Deus, os atributos que só Ele tem, os atributos que nós também temos. Ele vai falar: junta tudo para as riquezas da tua glória, Senhor, derrama sobre a igreja de Éfeso. Mas ele está orando ali. E no versículo 18 ele vai dizer o seguinte, não sei qual é a tua versão: também peço como convém a todo o povo santo. Ele fala assim: eu peço como convém. Todo o povo santo tem que saber disso. Quem pertence a Deus tem que entender isso. E ele vai entrar aqui, ó, todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura. Ele vai falar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ele está orando para que os habitantes de Éfeso, a igreja de Éfeso, possa entender qual é o amor de Cristo na sua plenitude. E aqui a gente tem um paradoxo, porque o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus vai além daquilo que nós podemos imaginar. Então, como chegar a alcançar a plenitude dentro da capacidade de um ser humano, de uma glória, de um amor que é muito maior do que nós? Sabe, Paulo está pedindo algo que, ao meu ver, não parece coerente, algo que o homem não pode alcançar, mas ele está orando, ele está pedindo a Deus: olha, Senhor, que convém a todo santo, a todo aquele que é separado, a todo aquele que pertence à igreja de Cristo, entender a plenitude do seu amor. E é realmente, de repente, é o que está faltando, o entendimento desse amor, de quem Ele é. Pastor, eu até sei, mas eu não compreendo. Nós até sabemos, mas nós somos limitados. Paulo está orando para que a igreja entenda a plenitude. Olha só como é algo absurdo,
Diácono Monteiro, para que a igreja de Éfeso entenda a plenitude do amor de Cristo. Deus me levou a isso aqui. Quando eu comecei a orar, eu falei, mas qual é o caminho? Qual é o acesso? Deus falou, a oração é o acesso. Parece absurdo, mas para ser cheio do Espírito, entender a dimensão desse amor, olha para alguém e fala assim, tu vai ter que orar mais. A oração é o acesso. Paulo vai orar e vai pedir algo absurdo a Deus, para que a igreja entenda qual é a largura, a profundidade, a altura e o comprimento. Fala de largura, comprimento, altura, largura aqui, ó, largura. Vai remeter a cruz, altura, largura, comprimento desse amor. Ele está orando para que a igreja entenda qual é a plenitude desse amor. E apesar de ser um amor imensurável, irmãos, é possível, por intermédio da revelação divina e do acesso que nós temos a Deus, que o Cristo nos deu, nos possibilitou esse acesso a entendermos, dentro do raciocínio humano e até além, porque eu falei no início, nós somos seres espirituais. Qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura desse amor? Sabe, não basta saber que Deus nos ama, é necessário entender esse amor para que haja uma consolidação do relacionamento. Isso, pastor, o senhor está dizendo que se não houver entendimento de quanto Deus, do amor de Deus na nossa vida, não tem como se relacionar na sua plenitude. É isso que eu estou falando. E essa é a nossa dificuldade do relacionamento com Deus. A gente não entende o amor dele. Nós não conseguimos transbordar desse amor. Quem transborda quer falar dele para todo mundo. Quem transborda quer pregar esse amor. Quem transborda quer estar debaixo, quer estar na presença, quer senti-lo, quer estar com ele, quer agradar. Mas o entendimento desse amor, da plenitude, é difícil. É necessário para que haja uma consolidação. E essa consolidação vai gerar impactos tremendos na nossa caminhada. É necessário entender, não só saber. Pastor, eu sei que ele me ama, eu sei que ele, mas tu entende isso? Será que a igreja entende isso? Na sua profundidade, no seu comprimento, na sua largura? Alguém que se esvazia da sua glória, alguém que tinha tudo, que apenas com uma palavra poderia mudar a trajetória, fez o mundo em 7 dias. O mundo poderia estar fazendo, mas fez em 7, arquitetando, mas ele não manda ninguém, ele desce para morrer por mim e por você. Que outro Deus faz isso? Em qual religião Deus faz isso? Nenhum. É necessário entender. Eu começo a orar, eu peço pai, mãe, começo a orar pelo teu filho, eu peço marido, começo a orar por você, esposa, começa a orar pelo marido, para que haja entendimento da plenitude, da largura, do comprimento desse amor. Se não até no relacionamento e a firmeza da caminhada fica comprometida. Quando nós não entendemos o amor de Cristo, fica comprometida a caminhada, fica comprometido permanecer, fica comprometido obedecer. É difícil, irmãos. Não pense que sem a pretensão de obedecer a palavra, sabe, a nossa trajetória cristã vai ser muito curta, de alguém que não tem pretensão de obedecer. Como obedecer? Sabe, como ter esse mandamento como algo prazeroso, como ter prazer. Temor é uma coisa, mas prazer sem conhecimento desse amor. Sabe, conhecer o amor de Cristo é necessário para que possamos provar da plenitude daquilo que Ele tem para a nossa vida. 1 João 4,16 vai dizer assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Mas eles vão dizer o quê? Porque nós conhecemos. Só dá para crer se você conhecer. Sabe, nesse amor tem que conhecer, tem que ter entendimento do que ele é, para que se venha gerar em nós fé. Sabe, nós ouvimos a palavra, a salvação, e do ouvir, e ouvir o que? A palavra do Senhor. Isso vai gerar o que em nós? Fé. Nos submetemos. Mas que amor é esse? E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Quando eu tenho entendimento desse amor, nós ficamos nesse amor.
E Deus permanece em nós, habitando em nós. Sabe, só conseguimos permanecer se crermos. Só vamos crer de fato se conhecermos. Deus é quem de fato? Deus é um empregado que tem que atender quando a gente precisa. Deus é alguém que nós temos que temer por medo da vida eterna, de não ter o nosso nome escrito no livro da vida. Quem é Deus, irmãos? Até para conhecer Deus de fato, na ótica correta, temos que conhecer o seu amor e entender o que Ele quer ministrar ao nosso coração. Sabe, a base do fundamento de todo o relacionamento com Deus precisa ser baseado no amor que Ele tem por nós. Falei aqui que a cruz, ele me remete às duas faces de Deus: justiça e amor. Não tem para onde correr disso. Certa feita me perguntaram, mas por que a gente, quando falar de amor, todo crente, quando fala de amor, também tem que falar da justiça? Porque a cruz vai remeter às duas faces. Alguém errou, alguém pegou, alguém teve que pagar o preço, e pagou. Jesus pagou o preço, mas pagou o preço por nos amar demais, porque Ele amou o mundo de tal maneira, então até a justiça dele é misturada no amor. Até a justiça dele, sabe, Ele veio por amar demais. A gente vai olhar para Jacó e vai falar que Jacó venceu o anjo. Não, o amor de Deus venceu. Como que Jacó venceu um ser espiritual? Pastor, mas está escrito, ele não tinha condição. Mas o amor de Deus pelo homem que venceu, que fez Jacó sair vitorioso. Deus é tão Deus que para olhar para a terra ele tem que se inclinar. Ele mede as águas com o antebraço. Como é que vai vencer um Deus desse? O amor fez isso. O amor consegue fazer isso. Sabe, para avançarmos na intimidade, que é ser íntimo com Deus, no relacionamento, nas bênçãos, naquilo que Ele tem sobre a nossa vida, precisamos entender a manifestação desse amor. Pastor, que palavra é essa? Não vai transbordar se não houver entendimento. Sabe, não, o amor não vai transbordar em nós sem entendimento do que é o amor. O amor de Deus por nós afirma o nosso valor. Olha só, o que é isso, pastor? Sabe por que alguém não se valoriza, não entende a paternidade e o amor de Deus por ele? Porque quando nós entendemos esse amor, você afirma o teu valor. Sabe, parece que ninguém me ama, pastor, mas Deus me ama. Sabe, eu ando sozinho, mas Deus me ama. Até quando tu ouve uma palavra, e o diabo, ele é tão sujo, que a primeira coisa que ele vai botar no coração: se Deus te ama, por que permitiu passar por isso? Por que levou aquele que você ama? Porque sabe que quanto mais longe desse entendimento, mais longe do amor de Deus sobre nós. Sabe, a manifestação desse amor na nossa vida, ela vai conseguir equilibrar, vamos conseguir entender o nosso valor. Certa feita, eu fui num sítio, retiro de jovens, e o pastor Luiz Fernando levantou uma questão interessante. Falou que tinha uma menina na igreja que ela esbanjava a sensualidade. Por onde ela passava, sensualidade. As mulheres não queriam marido perto, filho perto. Aí o casal, bem maduro, oraram a Deus e decidiram adotá-la espiritualmente. A gente vai cuidar dessa menina. O casal abraçou, irmãos. O casal abraçou e a paternidade que ele exerceu sobre ela expressou nela a paternidade de Deus sobre a vida dela. Quando ela entendeu o quanto Deus amava, ela chegou à conclusão que não precisava chamar a atenção mais de homem nenhum, porque Deus amava. Sabe, quando ela começou a entender quem ela era e o que Deus era na vida dela, até aquele espírito em excesso de sensualidade e prostituição sumiu da vida daquela jovem. Ela foi curada quando ela começou a entender o amor de Deus pela vida dela. Tem muito homem e mulher perdido porque ainda não entendeu o amor de Deus pela sua vida. Ele consegue afirmar o nosso valor. Sabe, não adianta falar que eu não vale. Pastor, não vale nada, pastor é um bando disso, tu vai ouvir isso, porque tem muito escândalo, mas nós sabemos e cremos no que Deus fez por nós, no que Ele significa para nós. Sabe, não devemos seguir a Cristo só com medo de ir para o inferno, com medo de amor, porque o amor de Deus vai pesar sobre a tua vida. Sabe, se for assim, somos só uma religião. Sabe, o atrativo para seguir a Cristo não deveria estar, sabe, no que Ele pode fazer ou na mão que pode pesar, mas no amor dEle por nós. O maior atrativo do cristão para servir a Cristo, irmão, não é tomar chamada do pastor porque sumiu, não é porque deixou ele fazer a obra, mas deveria ser o amor de Deus pela vida dele.
Sabe, Deus nos ama tanto, que se entregou em nosso lugar, e vale a pena viver e até morrer e sofrer por Ele, e um reflexo desse amor. Ele falou: bem-aventurado aqueles que são perseguidos, porque deles será o reino dos céus. Sabe, um amor que compra a vida, um amor que compra a eternidade. Não dá para servir a Deus só com medo. O maior atrativo em servir a Deus, nosso atrativo, não deveria ser o peso da sua mão, mas a manifestação do amor dele por nós. Sabe o que é atrativo? Aquilo que te atrai. Sabe, aquilo que te atrai no lugar, aquilo que te atrai no ministério. Não deveria ser você ou o teu talento, mas deveria ser o amor de Deus que foi derramado sobre nossas vidas. O transbordar desse amor. Abre lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 38. Paulo vai dizer o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o tamanho do amor dele por nós. Não o nosso amor, que não, é o dele em relação ao nosso, porque o nosso é falho. Nossa forma de amar é complicada, mas a dele não. Sabe, nada, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar dele. Nem as dúvidas mais profundas do teu coração, nem as confusões da tua mente dele. Ele nos ama tanto, que nem isso pode nos separar dele. O entendimento do amor traz equilíbrio até na hora da correção. Sabe, o entendimento do amor de Cristo traz equilíbrio até quando eu erro, até quando eu cometo alguma falha. Certa feita falaram assim para mim no trabalho: mas espera aí, eu era jovem, poxa, mas tu cometeu isso, mas tu não é crente. Eu falei: sou, eu errei, mas o Deus que eu sirvo continua me amando mesmo assim. Aleluia. Sabe, até na correção, até quando você erra, tem pessoas que erram e ficam expostos, e mudam porque erraram. Sabe, não conseguem lidar com o peso do erro, carrega a culpa. Sabe, mas esse amor é algo tão tremendo que nos traz equilíbrio. A Bíblia vai falar que sobre nós não há condenação. Sabe, que tudo não há condenação quando estamos debaixo desse amor, irmãos. A esperança, a recomeço. Apocalipse 3, versículo 19. A carta à igreja de Laodiceia é uma carta terrível, onde Jesus vai falar que está a ponto de vomitá-la porque é morna, porque não é quente, não é frio, estou a ponto de vomitar-te. Mas a gente prega Apocalipse só como um livro de juízo. Há uma teologia muito ruim no nosso meio. Mas se olharmos o livro de Apocalipse, ele vai falar o que no versículo 19: eu repreendo e discipulo a todos os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sabe, só há correção onde tem amor, só há disciplina de Deus onde tem amor, e só disciplina quem Ele ama. Então não é para ficar batido porque errou. Deus, Ele disciplina, mas o amanhã vai chegar e nós vamos ter uma nova oportunidade, porque Ele nos ama. Sabe, jovem, quero falar para o jovem: você vai errar muito ainda na tua vida. Pastor, está 47 anos, se eu for botar na ponta do lápis e no caderno quanto eu já errei, não tem folha não. Você vai errar muito ainda. Pastor, envergonha meus pais, envergonha minha mãe, envergonha meu Deus. Tu ainda vai errar muito nessa vida, mas só vai ser repreendido porque Deus te ama. Só vai te puxar de novo porque Ele te ama. Sabe, só vai trazer a solução porque Ele te ama. Quando nós entendemos o amor, nós entendemos a repreensão. Pastor, quebrei a cara, mas que bom. Sabe, Deus agiu para que não fosse pior. Deus interviu para que não fosse pior.
Deus entrou, Deus usou, Deus levantou pessoas ao teu favor, porque seria bem pior. Trouxe à tona, me envergonhou porque te ama. Quando eu entendo o amor, há equilíbrio na correção. Quando eu entendo o amor, há equilíbrio. Sabe, o amor de Deus, quando ele é entendido, traz equilíbrio até para o castigo. Traz equilíbrio até no pesar da mão dele, é com equilíbrio. Sabe, vamos falar para Davi. Davi levantou um censo. Parece um anjo. Vai mandar escolhe o castigo. Sabe o que ele vai falar? Melhor é cair nas mãos do Senhor, que é justo, do que na mão do homem. Até isso. Quando a gente começa a entender o amor de Deus, até as correções das portas que se fecham, a gente começa a entender que Deus trabalhou na nossa vida. Talvez você não tivesse estrutura para aquilo que viria. Sabe, é Deus preparando o barro, é Deus amassando o barro, é Deus falando assim: eu ainda estou preparando o barro. Sabe, quando eu entendo o amor de Deus, irmãos, o não, Jesus falou, mas não que sim. Deus fala, mas não que sim. Porque nós, como filhos, nós queremos andar naquilo que nós achamos, na nossa emoção, sabe, naquilo que nós sentimos. E Deus vai falando: não. Certa feita eu tomei um não no meio do culto. Cheio, o pregador falou assim: olha, Deus manda te falar, não. Ainda estou amassando o barro, não é hora. E a gente entende que é o amor de Deus por nós. Porque se eu me lançasse naquela hora, não ia sobrar muita coisa de mim. Não estava pronto para o que viria. Sabe, o amor de Deus, o entendimento traz equilíbrio para a nossa confusão, para as guerras que vivemos, que passamos, que trilhamos, que estamos sentindo. A repreensão e a disciplina no povo de Deus é um reflexo da manifestação do amor de Deus por nós. Que isso, pastor, isso dói demais. É um reflexo. O para, o espera, você chora, você grita, a gente bate o pé e até faz pedaço. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que deve ser derramado agora e aquilo que não deve. Ele sabe. Entendimento, disciplina dos reflexos do amor de Deus sobre a nossa vida. 2 Coríntios 5,14 vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. E esse constrangimento deve gerar em nós fé. É um amor tão tremendo, eu não sei você, mas eu fui constrangido. Deus, ele pega um matador e faz ser pastor. Pega uma prostituta e faz ser mulher do ministério de intercessão. Pega um estuprador, a gente não aceita esse negócio, não, é graça. O escândalo da graça, irmão, o amor dele é constrangedor. É quando a gente entende esse amor, a gente não se culpa. A gente entra nesse elevador que é chamado graça e deixa essa graça nos levar. Quando não entende, você se culpa, você tem remorso, você vira todo mundo está tomando. Mas quando a gente entende o amor, a plenitude, a dimensão, a profundidade, quando a gente entende um pouco do que esse amor imensurável sobre a nossa vida, estar sozinho para você não é um problema. Sabe, estar sozinho para você vai ser momento para orar. Os momentos de solidão, tem gente, eu sei que andar sozinho é ruim demais para alguns, mas até o momento de solidão na tua vida, tu vai entender que é Deus te levando para o secreto, é Deus te levando para o particular, é Deus querendo tratar com a tua vida. Pastor, não tem ninguém do meu lado, olhei, não tinha ninguém, é Ele querendo tratar contigo, mostrando que é Deus te trazendo para a intimidade até o sofrimento. Quando a gente entende o amor de Deus, até o deserto passa a ser um lugar de didática, um lugar de compreensão, um lugar de entendimento, um lugar de abertura de visão. Pastor, fui apunhalado, fui traído, fui abandonado. Tem coisa que você não perde, você se livra. A gente vai começando a entender o amor de Deus, mais tarde a gente vai entender que foi o amor de Deus sobre nós. Ele ajuda na nossa vida. Nosso olhar só vai até a esquina do Rei do Lanche. Deus, Ele está vendo o horizonte além, e bem sabe os pensamentos que tem sobre nós. É pensamento de paz, não é de guerra, não é de luta. Deus quer o melhor para a vida dos seus filhos. Mas é necessário entender esse amor. Quando o pai pega um filho que ele está correndo e ali tem um abismo, o filho não entende. Ele quer pular, mas tem um abismo ali, ele vai morrer, mas ele não vê, ele não enxerga. Assim somos nós diante do Senhor. Quando começamos a entender o que é o amor de Deus sobre nós, os buracos são preenchidos. Sabe, Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Paulo está pedindo para que Deus venha abrir o coração. Paulo está mostrando, Deus está permitindo Paulo mostrar que o acesso a transbordar desse amor, a oração é um dos acessos. Isso dá trabalho orar.
Tem gente que não ora. Talvez o pastor não ore como deveria. Talvez a liderança não esteja orando como deveria. A gente sabe disso. Precisa eu falar, não, estou apontando, eu acho que aqui todo mundo vou nem dizer humilde, mas consegue confessar a sua miséria espiritual. A gente sabe. A gente precisa transbordar esse amor. Sabe quando tu transborda, tu não liga com aquilo que falam de você. Difamação. Você não está preocupado, uma vez que você está na direção certa, pode falar o que quiser, Deus é contigo. Sabe, no transbordar desse amor, pastor, vocês são autossuficientes, tanto que não somos. Que Santa Ceia é algo que é pessoal, mas é coletivo. É com a igreja, não dá. Esse amor não nos permite ser autossuficiente. Pelo contrário, esse amor vai nos mostrar que nós não podemos fazer nada sozinhos. Que não dá para confiar na força do teu braço. Que você precisa de ajuda ainda que você não queira pedir. Deus vai aumentar pessoas, vai mostrar que esse amor é algo tão, é um amor fraternal, é o amor de Deus sobre nós, mas ele consegue transbordar. Esse é o amor de Deus sobre a nossa vida. Sabe, Paulo está mostrando acesso para que a nossa mente limitada, impossível de entender esse amor ilimitado, através da oração, através da revelação divina, é possível ser cheio e transbordar desse amor. Sem esse entendimento, nós vivemos uma religião, sem entender a largura, a plenitude, a altura, a profundidade do amor de Deus por nós. É só mais uma religião. Precisamos entender. Paulo vai dizer que como convém a todos os santos. Se até agora tu não entendeu o amor de Deus, tu vai começar a orar para que haja entendimento, para que Deus encha as mentes e os corações para a honra e glória do nome dele. Deus preenche os buracos que estão vazios. Só Ele pode preencher. Pastor, Deus te mostrou um caminho. Está falando assim, qual é o caminho? Nós sabemos que o caminho é ser cheio até transbordar. Se tirasse o tamborim de Miriam, quem ela seria? Se tirasse o cajado de Arão, quem ele é? Se tirar o microfone do Claudemir, se tirar a denominação do Claudemir, esse amor ainda é suficiente para me sustentar. Sabe, o entendimento desse amor é algo tão importante que sem esse entendimento, tu não tem por que seguir. Se fechar tua agenda de pregações, se tirar de você a escola bíblica, sem entendimento desse amor, se te tirar do ministério, se hoje falar só de você não exerce mais a função de presbítero, fica sentado aí, sem entendimento desse amor, quem você é? Sem entendimento desse amor, quem você é? Se tirasse a coroa de Davi, sem entendimento desse amor, quem Davi seria? Sabe, quando nós entendemos o amor de Deus, irmãos, parece que o mundo está desabando ao nosso redor, mas nós entendemos que nós somos. Há equilíbrio. Quando eu entendo o amor de Deus, há equilíbrio na nossa vida, há equilíbrio na tua vida. Mas pastor, já vivi tanta coisa, já sofri tanta coisa. Deus podia ter impedido isso, poderia ser pior se Ele não estivesse na tua vida e nem entrou. Nós entendemos o amor de Deus, nós damos graças a Deus e permanecemos a nossa trajetória. Paulo está orando, está pedindo pela igreja de Éfeso, para que haja entendimento como convém a todos os santos. Sabe, eles vão falar 1 João, porque nós entendemos e cremos no amor. Sabe, é mais do que só saber onde está escrito, é mais do que um arrepio. Sabe quando há um entendimento do amor? Quando passamos por provações e permanecemos nele, há um entendimento do amor. Sabe, passamos por chuva, a chuva vem sobre todos e cai sobre todos. Por que a gente, como povo de Deus, sofre tanto, pastor? Não somos só nós, não. A chuva cai sobre o ímpio, sabe, cai sobre o justo, vai caindo mais. Quando entendemos o amor de Deus, nós permanecemos. E se não for nessa terra o cumprimento de algumas promessas, nós sabemos que temos lugar guardado para nós. Esse amor nos leva a isso, de adorar o nome dele, de exaltar o nome dele, não porque tudo vai bem, não, porque entendemos que ele é nós. Sabe, se esse amor não for atrativo para que você permaneça, para que você louve, adore o nome do Senhor, o que vai ser? Deveria ser o maior atrativo, não é carro do ano, não é casa própria, esse amor, por causa dele. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. É o maior motivo de celebração. Sabe, é para o povo de Deus glorificar a Deus. Que adianta ter tudo aqui e passar uma eternidade fora da presença dele?
Sei que você andou vendo o Henrique e o Lázaro. Não é bem aquilo que a novela está botando ali? Mas essa parábola vai dar um entendimento de que é um lugar para quem está com Deus, debaixo do amor de Deus, e para quem não está. Vai falar do seio de Abraão, seio de Abraão. Agora Paulo vai dizer que esteve no lugar, o terceiro céu, lugar que se chama paraíso, e lá viu coisas inefáveis que a ele não era permitido falar. Existe um lugar para quem está debaixo desse amor, quem entende. Sabe, que o amor de Deus seja o maior atrativo para que tu venha para essa igreja. Que não seja a forçação de barra daqueles que te amam, porque te amam e querem o melhor para você. Que não seja só porque o teu pai está falando, a tua mãe, ou porque o marido, ou porque a esposa, ou porque você assume um cargo aqui dentro, ou porque você já criou o hábito de estar na igreja. Não, que o amor de Deus, sabe, tem que ter propósito, tem que fazer sentido, para que a nossa caminhada seja até o fim, até o Senhor nos chamar, até o encerramento da nossa carreira, para que possamos falar como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, para que sejamos lúcidos em minhas lutas. Esse amor, tem que haver entendimento desse amor, sabe, até que alguém, ainda que alguém tenha te prometido algo e não tenha te dado, sabe, não deixe que o pior dos homens venha tirar o melhor de Deus da tua vida, que esse amor possa superabundar em nós, para a honra e glória do nome dele. Ainda que apunhalados, ainda que traídos, ainda com falsidade, ainda que com traição, sabe, que esse amor venha fazer sentido para nós, que possamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, não vou deixar que o pior dos homens, o pior daqueles que estão à minha volta, o pior da parentela, o pior das amizades, o pior do trabalho, tire de mim o melhor que vem de ti. Eu sei que tu me ama e eu vou permanecer debaixo desse amor. Oh glória, aleluia. O amor de Deus, o entendimento traz equilíbrio, traz maturidade, traz espiritualidade, traz um motivo para levantar um domingo de manhã e vir para a escola bíblica. O entendimento de muitos não entendem a plenitude desse amor. Eu acho que eu estou começando a entender esse negócio que o Peter fala. Sabe, até para lidar com o teu irmão tu tem que amar. Até para lidar com as dificuldades dele, para as crises dele, tu tem que amar. Sabe, para a imaturidade, tu tem que amar. Porque a igreja é quem sabe mais, discipulando quem sabe menos. É quem toca mais, ensinando quem toca menos. É quem prega mais, ensinando o outro a pregar. É quem se acha quem tem um pouco ensinando. Igreja é isso. Igreja é esse desnível da igreja. Eu acho que Deus fez de forma proporcional, para que eu encha, para que eu transborde e encha outros que estão ao meu lado, que estão vazios. Isso é proporcional. Esse negócio de estar nivelado, irmão, é coisa de artista. Esse negócio de estar nivelado é coisa de estrela. Esse negócio de saber muito, querer andar com quem sabe muito, é coisa de quem já tem estrelismo dentro dele. Igreja não funciona assim. Sabe, o povo de Deus é Davi atrás da família, porque Ziclague foi saqueada. Sabe, e alguns soldados ficando para trás porque não conseguiam andar. É Davi vencendo, pedindo a Deus orientação. E os soldados falaram assim: não, Davi só dá despojo os filhos. Eles não foram para a luta, para que despojo para ele? Não, Davi falou: não. É para todo mundo. Sabe, é quem pode buscando até para quem não pode. Sabe, é quem está de pé orando por quem não está. Pastor, mas ele não merece. Mas igreja não é isso, não é meritocracia, é graça de Deus. Esse amor ilimitado sobre nós. É a gente orando por quem não está nem aí pra gente. É a gente buscando, pedindo por vidas que não te dá nem a paz do Senhor, não está nem para te dar explicação, não está nem aí para o teu ministério, para o teu sofrimento. Mas igreja é isso. Por que nós oramos então, pastor? Porque nós transbordamos pelo amor dele. Aleluia. Por que nós buscamos? Porque nós insistimos em pessoas que não querem. Pastor, deixar para lá. O coração de pastor não funciona assim. Quando há uma ruptura, pastores são rasgados no meio com a ruptura. Pastores sofrem, liderança sofre quando alguém se desvia. Quando esse amor transborda, a gente sente na alma. Não é simples, não. Para alguns é só um irmão que está em casa, deixa ele para lá. Sabe, quando esse amor transborda em nós, quando a gente entende quanto vale o preço de uma alma, não pense que a graça foi de graça.
Tu não pensa que porque não foi. Jesus pagou um preço muito caro. Quando o irmão está chateado, quando alguém vai embora, pastores são rasgados na ruptura do relacionamento. Não pensa que é simples ou fácil, porque não é. Para alguns, de repente, é menos um. Era muito marrento, mas quando transborda isso em nós começamos a enxergar pessoas como não só como um pedaço de carne, não, mas como alguém que também se relaciona, cujo Deus também morreu por ele. Sabe, deixa esse amor transbordar no teu coração para que haja entendimento. Sabe, para que nós possamos orar um pelos outros.